Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Estão preparadinhos aí para mais uma aulinha de matemática? Vamos lá? Segundo ano, então, segunda série, né? Então pessoal, seguinte, olha só, a professora vai deixar uns recadinhos aqui para vocês, tá? Então lembrem-se, tá? De vocês que estão em casa assistindo pela televisão, que pegaram as atividades na escola, tem que retornar com essas atividades, tá bom? Levem novamente essas atividades que vocês realizaram, tá? E também vocês podem estar realizando aí pelo Classroom, tá bom? Também se atentem à chamada, tá bom? Que em toda a aula tem o link da chamada lá no Classroom, tá? Acompanhado lá dos slides, da videoaula. Então também tem um link lá, link de chamada. Prestem atenção nesse link, é muito importante que vocês entrem lá e mostrem que vocês estão ali, estão participando, tá bom? Então, vamos lá? O que nós aprendemos lá na aula anterior, certo? Nós estávamos trabalhando arranjo, né? Realizamos alguns exercícios, realizamos, né, várias possibilidades ali de verificar quando que eu estou usando, quando que é um arranjo, quando que não. Trabalhamos o princípio fundamental da contagem anteriormente e agora falamos sobre o arranjo. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Resolver problemas, tá? Como a professora falou, esse conteúdo ele exige bastante resolução de problemas, tá bom? Então a professora vai trazer alguns aqui para vocês resolverem, tá bom? E olhem só aqui com a professora, tá bom? Nós vamos resolver problemas sobre fatorial e arranjo simples, tá? Então, nos agrupamentos simples, tá? Nós trabalhamos, certo? 3 técnicas nós podemos falar, tá bom? Essas técnicas são arranjo, tá? Combinação e permutação, tá bom? Até o momento, o que nós estudamos? Nós estudamos fatorial, que nós utilizamos, tá bom? Para essas técnicas, para fazer esses cálculos, nós utilizamos o fatorial. E também entramos em arranjo, tá bom? Ainda não trabalhamos combinação nem permutação. Isso, né, irá acontecer aí no decorrer das próximas aulas. Então, hoje nós vamos resolver problemas de arranjo e fatorial, tá bom? Então, vamos lá com a professora. Relembrando aqui, o que é um arranjo simples, tá bom? Pensem lá, palavrinhas importantes, distintos, diferentes. Gravem essas palavrinhas aí, tá bom? E eu tenho a fórmula para resolver lá o meu arranjo, certo? Com N, certo? N elementos tomados P a P, tá? Então, a fórmula é N fatorial divididos por N menos P fatorial, tá bom? Então, ó, a ordem dos elementos faz toda a diferença, tá? A professora vai falar bastante isso porque isso é muito importante no arranjo, tá bom? Então, a ordem faz a diferença. Então, olhem aqui com a professora, para relembrar um pouquinho, tá bom? Então, como que eu calculo o fatorial? Tenho lá 2 fatorial, certo? Que é igual ao 2 vezes 1. Então, lembra lá, eu vou repetir o número, certo? E vou multiplicando lá em forma decrescente até chegar no 1, tá? O 3, mesma coisa. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Vamos para relembrar aí, tá bom? Para quem não estava lembrando, vamos lá. Então, aqui, ó, para recordar, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó, 8 fatorial, certo? Divididos por 10 fatorial. Isso é igual a 8 fatorial, certo? Divididos aqui por 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Isso é igual a 10 vezes 9, que é igual a 90? Será que está certo isso? Verdadeiro ou falso? A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse quiz.
Aí, pessoal, conseguiram? Então, olha só. Eu acredito que seja falso, mas vamos ver. É falso. Então, por que que é falso? Mas, professora, eu abri aqui esse fatorial, fui lá multiplicando até o 8, simplifiquei, mas observem aqui, pessoal, olha só. É 1 sobre 10 vezes 9, porque quando eu simplifico aqui, lembra que a professora falou que fica 1? Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, eu tenho 1, certo? Divididos por 10 vezes 9 vezes 1. Mas como nós simplificamos, já a professora não colocou 1 ali, tá bom? Então, vai ficar 1 sobre 10 vezes 9, que é 1 sobre 90, tá bom? Cuidado, tá? Acho que foi uma pegadinha aí para vocês, né? Então, agora a professora vai fazer um exemplo aqui, tá bom? Olha só. Eu tenho um anagrama, tá? E o que é um anagrama, certo? É uma combinação qualquer entre letras. Então, eu vou combinar essas letras, tá? Ó, quantos anagramas de 3 letras distintas podemos formar com um alfabeto de 26 letras, tá? Então, eu tenho 26 letras e quero formar anagramas, formar ali, misturar, certo? Três letras e formar esses anagramas. Então, como será que eu posso fazer isso? E observem aqui, distintas, tá bom? Então, o N, certo? Que é o N lá, que é o meu total de elementos, são quantos? São 26. 26 por quê? Porque são as 26 letras disponíveis do alfabeto que eu tenho. E o P, certo? Serão o quê? Serão as distintas. O que eu vou colocar ali? Eu vou escolher 3 delas para formar um anagrama com 3 letras. Então, são 3 letras que eu vou utilizar. Por isso que é o meu P, tá bom? Agora aqui, pessoal, olha, acompanhe a resolução com a professora. A professora colocou resolução 1, porque a professora apresenta 2 resoluções que vocês podem realizar. Então, aqui, ó, aplicando a fórmula do arranjo, como a professora colocou lá que N é 26 e P é 3, ou seja, 20 é um arranjo de 26 elementos tomados 3 a 3. Então, aqui, olha só, coloca na fórmula. Eu tenho lá 26 fatorial divididos por 26 menos 3 fatorial. Então, eu tenho 26 fatorial divididos por 23 fatorial, tá? Então, abrindo esse fatorial, certo? Eu tenho lá 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23, certo? Divididos por 23. Ah, por que até o 23? Para simplificar, né? Então, vamos simplificar ali, ó, 23. Então, o que sobrou? Sobrou aqui, 26 vezes 25 vezes 24, certo? Isso deu 15.600, o quê? Anagramas que eu posso formar utilizando as letras do alfabeto, certo? Nesse caso, selecionando 3 delas, distintas, né? Por exemplo, A, B, C, certo? D, E, F, W, Y, Z. Então, nesse formato, tá bom? Então, olha um outro exemplo de resolução que a professora trouxe para vocês, tá? Utilizando lá o princípio fundamental da contagem. Eu tenho aqui, certo? Serão 3 letras que eu vou precisar formar, correto? Então, a professora 3 letras que eu vou utilizar para formar, certo? Esse anagrama, tá? Então, eu tenho lá, eu coloquei 3 risquinhos aqui para simbolizar essas letras. Então, na primeira, eu vou poder utilizar as 23, as 26, né? O total. Eu vou poder utilizar as 26. Na segunda, por exemplo, eu já utilizei o A. Então, na segunda, eu vou descartar o A. Então, eu vou utilizar quantas delas? Vou utilizar 25, porque eu já utilizei uma anteriormente, certo? Então, olha só, o 26 é todas as letras disponíveis, tá bom? E elas são distintas, tá bom? Se elas não fossem distintas, eu poderia utilizar todas, então eu não iria excluir nenhuma, mas é distintas, tá? Ó, excluir a letra usada na primeira, tá bom? E, por fim, eu excluí a letra usada na primeira e na segunda. Ah, eu usei o A e o B, certo? Então, na terceira, né, utilização das letras do alfabeto, eu não vou utilizar o A e o B. Então, eu tenho que excluir eles, porque eles são distintos, né? São distintas. Isso estava no enunciado, né, que elas seriam distintas, tá bom? Então,
Observe, claro, né, o resultado tem que ser o mesmo. Então, nós resolvemos aplicando a fórmula lá do arranjo e também o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, agora é com vocês, pessoal. A professora deixou um exercício, tá? Muito parecido. Ó, acompanhem aqui. Um anagrama é uma combinação qualquer de letras. Quantos anagramas de 4 letras distintas podemos formar com um alfabeto de 26 letras? Então, nós já realizamos de 3 letras distintas. E de 4 letras distintas? Quantos? Então, vamos lá, agora é com vocês.
aí, conseguiram? Olhem lá. Então, o N representa o quê? As letras, a quantidade total que eu tenho de letras do alfabeto, né? E o P, certo? Serão as letras, a quantidade que eu vou utilizar nos anagramas, que eu vou utilizar 4 letras para fazer esses anagramas, tá bom? Então, olha só, a professora resolveu também de 2 formas, igual a anterior. Então, aplicando a fórmula, tá? E resolvendo utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, aplicando a fórmula, como que isso fica? Né? Eu tenho lá um arranjo, certo? De 26 elementos tomados 4 a 4. Então, eu tenho 26 fatorial divididos por 26 menos 4 fatorial, tá? Mesma ideia, né? Então, eu tenho 26 fatorial divididos por 22 fatorial. Vamos abrir esse fatorial aqui até o 22, né? 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22, para poder simplificar aqui com o número de baixo, né? Simplifico, agora multiplica tudo, né? Então, eu vou multiplicar 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23, que foi o que sobrou aqui, tá bom? Então, isso dá um total de 358.800 anagramas, certo? Utilizando 4 letras, tá? E a mesma coisa nós podemos resolver utilizando o princípio fundamental da contagem. Olha lá, aqui a professora colocou 4 risquinhos, né? Para representar as 4 letras que nós vamos utilizar do alfabeto, para formar esses anagramas de 4 letras, né? Então, aqui, vamos lá. No primeiro, eu posso utilizar 26, porque é o total que eu tenho, né? Todas as letras disponíveis, certo? No segundo, eu já vou ter que deixar uma letra que eu já usei anteriormente, né? E excluir a letra usada na primeira. Aqui, mesma coisa, eu vou ter que excluir as letras usadas na primeira e na segunda. Então, eu vou excluir 2 letras. Então, 24. E aqui eu vou excluir quantas letras? 3, né? Porque eu utilizei uma aqui, utilizei 2, utilizei 3. Então, aqui, certo? Eu não posso utilizar. Se eu utilizei A, B e C, né? Aqui eu não vou utilizar A, B e C, porque elas são distintas. Então, eu tenho 358.800 possibilidades, né, de combinar essas 4 letras, tá? Lembrando, tá? Que é distintas. A professora deixa bem claro isso, que é distintas. Por isso que nós excluímos essas possibilidades, tá bom? Essas letras, no caso. Então, o fatorial, tá? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Como que eu represento aqui, como que eu posso representar algebricamente, né, esse n fatorial, tá? O n fatorial é igual a n vezes n menos 1, lembra do número, se eu tenho lá 4, né, vezes 4 menos 1, né, que seria 4 vezes 3. Então, vezes n menos 2, que daí seria 4 vezes 3 vezes 2. Então, eu sempre vou tirando 1, né? É o antecessor, eu sempre vou tirando 1, tá? Vezes n menos 3. Aqui, n mais 1 fatorial. Como que eu posso escrever isso? Então, n mais 1, eu vou tirar 1 aqui, né? Então, vai ficar n, certo? Vezes n menos 1. Perceba que eu estou tirando 1, ó. Vezes n menos 2. Ah, mas tirando, professora, como assim? Menos 1. Se eu tirar aqui, ó, menos 1 com menos 1, certo? Fica menos 2. Então, é como se você sempre estivesse tirando, né? Tirando 1, tá bom? Para lembrar, fica um pouquinho mais fácil, tá bom? E aqui, n mais 2 fatorial, mesma coisa. Olha, perceba, eu tenho n mais 2, eu vou tirar 1 daqui, né? Então, vai ficar n mais 1. Sempre, porque o que acontece com o antecessor? Eu não tiro 1? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Perceba que eu sempre estou tirando, né? 5 menos 1, né? Fica 4. 4 menos 1 fica 3. 3 menos 1 fica 2. Então, é sempre, né? Eu vou tirando 1. Então, isso é uma forma de representar algebricamente. Por que isso é importante? Porque algumas vezes nós temos que simplificar, né, algumas expressões fatoriais que precisa disso, né? Precisa desse conhecimento para poder simplificar e resolver alguma equação fatorial, né? Alguma coisa que
que ajude a resolver isso, porque nesse caso, né, se você não simplificar, daí a equação fica um pouquinho difícil de resolver. Então, um exemplo que a professora trouxe aqui para vocês, olha só, podemos simplificar essas expressões? Eu tenho lá n mais 1 fatorial divididos por n fatorial e tenho n fatorial divididos por n menos 1 fatorial. Será que dá para simplificar isso? Vamos ver? Então, olhem aqui a primeira. Eu tenho lá n mais 1, certo? Fatorial, divididos por n fatorial. Então, n mais 1 fatorial, certo? Eu posso escrever ele assim, como n mais 1, certo? Vezes n fatorial. Tirei 1, ó. Tá vendo? n mais 1 vezes n fatorial. Opa, tem um n fatorial aqui embaixo, né? Então, ó, eu posso simplificar. Então, isso fica n mais 1. Quando eu simplifico, normalmente, né, essas expressões, certo? A gente faz isso para tirar o fatorial, porque normalmente nós utilizamos isso daí para resolver uma equação, resolver algum problema, tá bom? Então, aqui na 2, a mesma coisa. Tenho que simplificar, mas em quem que eu vou mexer, será? Olha, como a professora mostrou anteriormente, eu tenho lá n vezes n menos 1 fatorial. É o que eu tenho aqui embaixo, né? Olha só. Então, eu consigo simplificar? Consigo. Simplifico e sobra n, tá bom? Então, isso que é a ideia de simplificar o fatorial, certo? Utilizando o quê? Utilizando a definição de fatorial, que é aquilo ali. Nós falamos no número, fica mais fácil de visualizar, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Mas é a mesma ideia aqui. No caso, nós estamos, né, colocando de uma forma genérica, de uma forma geral, tá bom? Então, aqui nós trouxemos um quiz para vocês, tá bom? A professora trouxe um quiz, tá? Justamente para vocês analisarem essa parte ali do fatorial. Então, eu tenho aqui, ó, n menos 3 fatorial. N menos 3 fatorial é igual a n menos 3, né? Vezes n menos 4, vezes n menos 5, vezes, né? 3 pontinhos ali, até chegar no 1. Será que é? Pense um pouquinho aí, tá bom? Então, é verdadeiro ou falso? E aí, voltando aqui, pessoal, olhem lá, é verdadeiro, né? Lembra que a professora falou? Nós vamos tirando 1, n menos 3, certo? Tira 1, certo? N menos 4, certo? N menos 5, daria para continuar? N menos 6, N menos 7, né? Então, tá certo, é assim que funciona quando eu estou abrindo ali o fatorial, tá bom? Tô esmiuçando ele, né? Abrindo ele, né? Vendo como que eu posso escrevê-lo, né? Usando a definição, tá bom? Então, aqui a professora já trouxe um outro exercício para vocês, tá? Esse exercício é o seguinte, tá? O valor de x, tá? Inteiro, tal que x maior ou igual a 2, certo? Qual que é o valor, gente? Qual seria o valor de x, tá? Para que certo? Esse arranjo de A, N elementos tomados 2 a 2 seja igual a 2. A ideia é descobrir o valor de N, tá? Será que dá 2? Será que dá 4? Então, uma dica, vocês podem utilizar a fórmula, tá bom? Ou, se você já percebeu qual deles que é, você pode também testar. Você pode escolher aqui o 2 e jogar lá na fórmula, veja se certo? 2 elementos tomados 2 a 2 é igual a 2, ou se A, 4 elementos tomados 2 a 2 é igual a 4. Um tempinho aí para vocês.
Descobriram? É 2 ou 4? É 2. Mas como, professora? Eu não consegui fazer. Então, acompanhe a resolução com a professora. Então, eu não sei qual que é o valor de n. Eu poderia ter testado 4, poderia ter testado 2, sim. Mas ali a professora, né, colocou só 2 alternativas. E se tivesse 5 alternativas, né? Ou se não tivesse nenhuma alternativa, né? Então, olhem lá. Eu tenho n elementos que eu quero descobrir, tomados 2 a 2, e eu sei que isso é igual a 2, tá? Pense lá na fórmula. Vou utilizar a fórmula do arranjo, tá bom? E vou extrair as informações que eu tenho. O que eu tenho? Eu sei que n, né, elementos tomados 2 a 2, é igual a 2. Então, já coloquei aqui, né? E também sei, né, no caso aqui, que o valor, aqui a professora já tinha colocado, n menos p, que o valor de p, né, é 2. Então, a professora só substituiu ali. Então, agora nós vamos ter que manipular essa fórmula do arranjo, tá? E como que nós vamos fazer isso, tá? Então, aqui, olha lá o que a professora falou para vocês. N fatorial eu posso escrever como n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Opa, cheguei, certo? Ao mesmo termo que eu tenho aqui, certo? No meu denominador, né? Aqui embaixo, 2 menos n menos 2 fatorial. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar isso daqui, tá bom? Então, simplificando, o que vai sobrar? Vai sobrar o 2 da minha equação igual a n vezes n menos 1, né? Que é o que sobrou aqui, porque eu simplifiquei esses dois, tá bom? E agora, professora? Não achei o resultado de n. Olha, vamos aplicar umas propriedades. Aqui, no caso, é uma distributiva, né? Eu tenho uma propriedade distributiva que o n está fora do parênteses e multiplicando os elementos que estão lá dentro. Então, eu tenho n vezes n, que é n ao quadrado. E tenho n, certo? Vezes menos 1, que é menos n, tá? Vocês já devem ter escutado falar como chuveirinho, né? Mas é a nossa propriedade distributiva, que eu pego aquele número que está multiplicando ali e multiplico por todos que estão lá dentro do parênteses, tá bom? Então, observe, opa, apareceu um n ao quadrado aqui. Nossa, professora, o que isso lembra, pessoal? Então, só passei para o outro lado, né? Troquei elas para deixar no formato lá da nossa equação do segundo grau, que é n ao quadrado menos n, igual a 2. Passo o 2, né, com a sua operação inversa, certo? Ele é positivo, ele vai passar ali para o outro lado negativo, então eu tenho n ao quadrado menos n, certo? Menos 2 igual a 0. Eu tenho aqui o quê? Uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo? Bhaskara, né? Então, vamos continuar. Vamos aplicar Bhaskara. Para quem não lembra, eu tenho lá o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Achando o valor de delta. Mas quem que é o valor? Quem que é a, professora? A, certo? Ó, eu tenho o a aqui que é 1, eu tenho o b que é menos 1 e tenho o c que é menos 2, certo? Aplicando o nosso b que é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 1, vezes o c que é menos 2, que está aqui, tá bom? Então, achando o valor de delta, eu tenho ali 1 mais 8, que é 9, tá bom? Encontrei o valor de delta, tá? Achando o valor de delta, eu vou utilizar essa fórmula, né, de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tem aquela fórmula maior, professora. Posso usar? Pode, usa qual você lembrar, tá bom? Utiliza qual você se familiariza melhor, tá bom? Então, só colocar, porque eu encontrei o valor de delta, né? Agora é só substituir. Quem que é o b mesmo? Menos 1, que é o coeficiente que está aqui na frente do n. Quando não tem nada, é 1. Então, menos da fórmula, menos 1, certo, do b, mais ou menos raiz quadrada de 9, divididos por 2 vezes 1. Então, temos que encontrar o x1. Por isso que nós temos esse mais ou menos, para encontrar o x1 e para encontrar o x2, bom? Então, no x1, vamos utilizar o sinal de mais. 1 mais 3 divididos por 2. Então, eu tenho 1 mais 3, 4, divididos por 2, 2. Certo? Aqui eu tenho, no x2, certo? 1 menos 3 divididos por 2. 1 menos 3. Percebam que é a mesma coisa, os mesmos números que estão ali, só trocou o sinal,
tá bom? Ah, qual ordem que eu faço, professora? Não importa a ordem, tá? Só que você tem que fazer para os dois sinais, tá bom? Então, 1 menos 3 divididos por 2. Menos, aqui porque ficou menos, né? 1 menos 3. Então, eu tinha 1, fui lá e gastei 3, fiquei devendo, né? Menos 2. Menos 2 divididos por 2, regrinha de sinal lá, menos 1 na divisão e na multiplicação, tá bom, pessoal? Então, aqui, olhem só como é que ficou. Por que eu não utilizo o menos 1? Porque ficou negativo, certo? Então, isso não confere lá com o nosso exercício, tá bom? Então, a gente utiliza o valor positivo, que é 2, tá bom? Então, a professora vai deixar um desafio para vocês, tá bom? Esse desafio, vou dar um tempo aí, vamos lá. Tente resolver usando a fórmula do arranjo uma senha de computador. Vamos lá, uma senha de computador é formada por 4 letras maiúsculas distintas, certo? De 26 disponíveis, seguidas de 3 algarismos distintos, certo? De 10 disponíveis. Quantas senhas diferentes é possível formar? Pensem lá, pessoal.
matando o pessoal. Então, rapidamente aqui com a professora. Então, como que nós fazemos esse desafio? Nós temos 4 letras maiúsculas distintas, né? Então, nós vamos calcular o arranjo, tá? Dos 26 elementos tomados 4 a 4 e vamos calcular o arranjo, certo? Dos 10 números aqui totais tomados 3 a 3 da senha. Nós já resolvemos esse exercício, tá? A professora só está mostrando como que a gente resolve por arranjo. Então, aqui no slide está bem explicadinho ali para vocês. Então, eu calculo o arranjo, certo? O primeiro arranjo de 26 elementos tomados 4 a 4 e o arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Depois disso, só multiplica, tá bom? Acompanhe no slide de vocês aí, que o valor total é 258.336.000, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos resolver alguns, certo? Nessa aula nós resolvemos alguns probleminhas e na próxima aula nós vamos continuar resolvendo, tá bom? Problemas e vamos trabalhar também permutação, tá bom? Um abraço para vocês aí, até mais!